Depois de muito vocês me pedirem sobre esse tema, eu, com muito carinho, fiz até uma colinha aqui, gente. Eu vim falar sobre ele com vocês. Toda vez que eu posto um story, que eu falo sobre fase de mania, hipomania, vocês me mandam no direct, Nayara, explica melhor o que é mania. E aí eu tenho o carinho de responder de forma isolada, mas eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês sobre isso. Porém, antes da gente falar especificamente sobre a mania e a hipomania, e eu explicar bem resumidamente, de forma bem simples, até porque eu não sou médica, não sou profissional da área, não sou psicóloga, mas sou esposa de um bipolar. Então eu estudo muito sobre esse assunto porque, como diz o Dr. Renato, conhecimento salva, né, gente? Ele faz até a hashtag lá. Então eu estudo muito sobre. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então antes da gente entrar, né, em mania e hipomania, eu preciso explicar para vocês o que é a bipolaridade. Porque sempre quando eu ou o Rafa comenta, o Rafa tem bipolaridade, as pessoas falam assim, você é daquele do tipo que uma hora tá feliz, outra hora tá triste? A cada 6 meses muda de ideia, muda de humor? E na verdade não é isso, gente. Por muito tempo, eu e o Rafa também tínhamos essa definição de bipolaridade. E não é, né? Na verdade, bipolaridade é uma doença genética. Provavelmente existem outros casos, né, na família do Rafa, porém, que a gente tem de diagnóstico fechado, que tratou, só o Rafa. Pausa pra Luna, aprontando lá no fundo, vê se eu dou conta. Mas vamos lá, foca em mim e esquece a Luna. Então, é uma doença genética, onde acontece a alteração no cérebro. Então é uma coisa muito séria, não é simplesmente uma hora estar feliz e uma hora estar triste. Na verdade, com o Rafa nem existe esse negócio de uma hora tá feliz e uma hora tá triste. Ele sempre tá tipo, belezinha, entendeu? Então já dá pra descartar só observando o Sr. Rafael, né? Bom, então ficou claro, de forma bem resumida, de forma bem simples, o que é a bipolaridade. Então vamos lá para a mania e depois a hipomania. Gente, agora sim, falando de mania, que é quando a pessoa... como que eu explico para vocês? Mania, a pessoa não fica o tempo todo em mania. É uma alteração no humor que acontece por consequência de algumas coisas. Eu falo muito em gatilho lá nos stories, né? Então, tipo, se na última crise do Rafa, a gente acredita que o gatilho foi o Covid, porque ele se sentia ali preso, com a sensação de que ele tinha me passado doença, tudo isso foi um gatilho, né? Então, esse gatilho causa a alteração do humor, que é onde a gente já tem que ficar muito atento. E o olhar do familiar é de extrema importância, porque às vezes a pessoa que tem a bipolaridade não percebe, que foi o que aconteceu com o Rafa no início desse ano. Então, assim, a mania ela é dividida em estágios, na verdade em 3 estágios. A primeira fase é a fase de euforia, de você estar com a autoestima lá em cima, sabe? Falando assim de forma bem popular, se achando, né? Então, logo que o Rafa foi liberado, os 14 dias lá do Covid, né? Ele ficou super feliz. E até aí, tudo ok, né? Então, eu nem desconfiei. Falei,
Quem não ficaria feliz, né? Então, ele ficou super feliz e falou assim, agora eu preciso começar a correr atrás das coisas da empresa e tudo mais. E tinha comprado uma franquia. Então, eu em casa, ainda de quarentena, e ele o dia inteiro fora, correndo atrás de um negócio, de outro, aí arrumou um funcionário que não sei o quê. E até então, eu falei, bom, tá normal, né? Nem passou pela minha cabeça que talvez seria já o primeiro estágio da mania. Por isso que é importante esse olhar atento, sabe, do familiar. Eu fui perceber já, eu acredito que ele já estava no segundo estágio. Então, nesse primeiro momento, essa alegria dele, ele se achando importante, dono de uma franquia e tal, tudo mais, alugou um cowork, contratou um funcionário, não me deu aquele estalo. E aí, logo em seguida, veio o segundo estágio, que foi quando ele começou a ficar muito irritado aqui dentro de casa. Então, eu não poderia contrariá-lo. Assim, Rafa, eu acho que isso não tá legal. Ó, você não entende do negócio, no centro médico, não sei o que, não sei o que lá, de forma bem ríspida, assim, sabe? Então, eu percebi essa irritação nele. E daqui a pouco ele tava legal, aí daqui a pouco ele tava irritado de novo, preocupado, que tinha que vender, que tinha que sair, que tinha que alugar mais uma sala de cowork. Então ele estava super irritado e logo em seguida você percebia que ele queria falar e ele falava muito rápido, porém ele falava muito rápido, mas o pensamento estava todo desorganizado. Então aí eu já comecei e falei, puxa, não tá legal. Só que até então eu não sabia que isso era uma mania, que tinha estágios, que ele estava já no segundo estágio. A única coisa que eu sabia era, ele não tá legal. Só isso que eu sabia. Então, a parte motora, sabe? Ele andava, a gente tem um apartamento de 42 metros quadrados. Ele ia do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para o banheiro e não parava. Então eu comecei já a ficar mais preocupada. Logo em seguida veio a privação de sono. E não é aquela insônia que você tem, tipo, ai, não dormi essa noite, amanhã eu tô um bagaço. Não. Até esses dias ele ficou sem dormir e eu também, e eu acordei um bagaço. Ele, já nesse segundo estágio, ele não dormia e, na verdade, ele dormia, só que ele dormia, tipo assim, 1 hora e meia. E aí ele acordava ótimo, super bem. Então, olha que interessante. A pessoa que tem a doença não percebe esses estágios. Claro, isso não é regra, tá, gente? Mas aqui no nosso caso, ele não percebeu esses estágios. Então ele falou que ele estava super bem. Ele chegou a falar pra mim um dia que eu fui levar ele no coworking. Ele falou assim, eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Eu tô fazendo um negócio grandioso. Quando ele usou a palavra grandioso, aí eu já tremi na base, né? E aí ele falou assim, eu tô fazendo um negócio grandioso, você não vai precisar trabalhar mais, já pode pedir as contas do seu serviço, que não sei o que, não sei o que lá. E quando eu falei assim, Rafa, não é assim. Só que aí veio a parte da não pode contrariar, aí a gente discutia muito, sabe? E me faltou também um pouco de sabedoria, porque a gente é humano, né? E tinha coisas que eu não concordava e que ficava entalado dentro de mim e que eu queria falar, porque a gente tem sentimentos e a gente não consegue tudo ficar zen e deixa a vida me levar. Então, quando ele virou e falou assim, você vai pedir as contas do seu serviço e ponto final, aí a gente teve uma discussão assim, bem intensa, porque eu falei, não vou e não mudo a minha ideia. E só que ele já não tava, ele tava quase indo para o terceiro estágio.
Mas naquele momento eu também tava tão assim, esgotada, que eu entrei na pilha e acabei discutindo, né? Enfim, logo depois que passou esse segundo estágio, foi na onde começou, eu me recordo que foi numa sexta-feira. Isso tudo começou assim, tipo, em uma semana ele passou do estágio 1 pro 2 e pro 3. Na segunda ele tava lá só eufórico, sabe? Autoestima super elevada e tudo mais. Aí, conforme foi passando a semana, foi regredindo, né? E na sexta, eu me recordo que ele terminou o dia, ele falou assim, eu vou fazer um happy hour com o meu funcionário. Aí eu falei, tá, mas a gente tinha combinado de ir na minha irmã. Não, se vira aí, chama um Uber, que eu vou pro happy hour. Quando eu sair, quando eu terminar, eu te encontro lá. Aí eu fiquei super chateada com isso, porque o Rafa, ele não faz esse tipo de coisa, né? Mas mesmo chateada, eu fui, me arrumei, fui pra minha irmã. E aí depois de um tempo, ele chegou lá, numa situação muito assim, era nítido na cara dele que ele não tava legal. E aí eu já tava com, sabe quando você fica angustiada, que tá fugindo do seu controle, você não consegue ajudar. E nessa fase, ele já não aceitava a sua opinião. Eu lembro que naquele dia eu falei, Rafa, você precisa tomar um remédio, que você precisa dormir, você não tá dormindo. E foi a maior briga, ele não queria tomar o remédio, não queria dormir. E, enfim, consegui dar o remédio lá na casa da minha irmã. A gente veio embora, eu dirigindo, super tensa, né? Eu falei, bom, ele tomou o remédio, eu acredito que ele vai dormir. Gente, não dormiu. Eu lembro quando foi tipo umas 2, 3 da manhã, isso porque a gente tinha saído 1 e pouco da minha irmã. Foi a hora que eu consegui sair com ele de lá, porque ele também não queria sair de lá. Queria ficar conversando, ó. E aí, quando foi, sei lá, umas 2, 3, 4, sei lá, da manhã, não me recordo ao certo, ele levantou e falou assim, eu preciso anotar umas coisas. Aí ele começou a anotar no caderno, só que o pensamento estava tão acelerado, tão sem nexo, que ele não conseguia anotar. Então ele foi no quarto e eu já estava desesperada, só que eu não podia chorar, porque quando ele tá assim e eu choro, ele manda eu engolir o choro e parar de chorar. Gente, a gente ri agora, mas na hora, só quem passa sabe. É muito tenso, é muito difícil. Então ele foi lá no quarto, eu respirei fundo, ele falando super acelerado, Nayara, me ajuda, eu preciso anotar uma fórmula pra gente bater na empresa 1 milhão. Aí eu respirei e falei, fala que eu anoto. E aí ele começou a falar umas coisas, nada a ver, e eu fui anotando. Aí quando eu não entendi, eu falava, Rafa, eu não entendi isso. Anota, que eu tô falando pra você anotar, não é pra você entender, é pra você anotar. E aí sem entender nada, eu anotava. Umas coisas assim, sem nexo, sabe? Mas eu anotei. Enfim, terminou a madrugada inteira, amanheceu o dia. Aí ele falou assim, ó, hoje a gente vai fazer uma confraternização lá na chácara dos meus pais, da empresa. Tipo, gente, a empresa começou a engatinhar na segunda e na sexta já tinha uma confraternização com um funcionário e mais um que ele estava tentando pôr na empresa. Tudo muito confuso, sabe? E eu falei assim, Rafa, mas seu pai sabe disso? Aí ele falou assim, vou falar com ele agora, mas já tá resolvido, a gente vai fazer uma confraternização, esses funcionários vão bancar a confraternização e quando eles fizerem o 1 milhão eu pago, uma coisa assim. Aí foi onde eu falei, o pensamento tá incoerente.
Aí eu falei, e agora? E não tinha a opção de, tipo, não vamos pra chácara. Não tem como falar, não vamos. Não sei explicar, é muito difícil. Você bater de frente nesse momento é pior. Então nós fomos pra chácara e chegando lá, quando eu falei pra minha sogra que eu tava indo, ela já saiu imediatamente de lá. Ela não consegue ficar perto do Rafa quando ele tá assim. E isso tudo, desde a madrugada que eu tô falando pra vocês, que ele pediu pra mim anotar as coisas, já era o 3º estágio, que é o mais crítico, né? Então, chegamos na chácara, foi na onde ele já começou com os delírios. Dessa vez não teve delírios assim, tipo, de ver, de ouvir, de sentir, questão de tato, sabe? Mas teve os delírios religiosos. Então ele começou a falar ai, gente, é sério isso que eu vou falar e assim, não é brincadeira, não é invenção, mas só acredita quem vê. Tem até uma prima dele que falou assim, eu só tô acreditando porque eu estou vendo. Então ele começou a falar algumas coisas de religiosidade, que ele era uma pessoa divina e tudo mais. E, enfim, e nesse estágio 3, quando tem o delírio, logo vem a fase de internação, né? Que foi o que a gente tentou evitar ao máximo, mas não conseguimos, porque ele se recusou a tomar o remédio e na verdade ele já não tinha consciência nenhuma ali, né? Ele já estava fora de consciência. Enfim, então a mania eu acabei até fazendo um desabafo, né? A mania é isso que eu contei pra vocês. Então, estágio 1, que é a euforia, a grandiosidade. Estágio 2, que já começa aquela parte de irritabilidade, pensamento mais acelerado. E a fase 3, que é onde entra os delírios, pensamento incoerente, fala incoerente. Mania é essas 3 fases, né? E agora tem a hipomania, que assim, eu ainda não tenho propriedade para falar isso com certeza, mas eu acho que o Rafa, quando está normal ou bem, ele vive uma hipomania, porque são esses sintomas, mas tudo bem sutil. Claro, não tem delírio, não tem pensamento incoerente, porém tem irritabilidade, tem essa parte de só a opinião dele que conta. Então eu falo que o bipolar vive uma constante hipomania. Talvez eu esteja errada, né? Mas é o que eu enxergo hoje. Vamos ver, né? Lá na frente, qualquer coisa eu gravo outro vídeo. Tô estudando ainda sobre o assunto, né? Mas é a impressão que eu sinto com o Rafa fora de mania. Então, a hipomania é tudo mais sutil, tudo mais leve. E a hipomania só percebe quem convive. Então, eu consigo ver nitidamente essas oscilações e tudo mais dele em relação ao humor. Já a mania, a pessoa que nunca viu o Rafa na vida vai falar, esse cabra aí não tá legal não, tem alguma coisa esquisita com ele. Então é mais assim, perceptível, entendeu? A gente costuma até chamar, aprendi também com o Dr. Renato, que a mania é um fogo intenso, um fogão, sabe? Que se vê de longe. Já a hipomania são pequenas faísquinhas imperceptíveis, mas que faz um estrago também enorme em quem convive, certo? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu já ia me esquecendo, eu coloquei até aqui uma observação. Na mania, a pessoa tem um excesso de dopamina, que é aquele neurotransmissor
promissor, que dá o prazer, que dá aquela sensação boa. Então, e tem isso daí em excesso, muito, muito. Por isso que tem essa sensação de eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, eu posso tudo, eu consigo tudo. É por isso, tá? E a pessoa perde o controle das suas ações. Então, geralmente, quem não conhece, quem não convive e vê uma pessoa em mania, se afasta, julga, critica, porque não entende, né? Falar, cara idiota, que não sei o que lá. Mas isso é uma doença, entendeu? E a pessoa tá sem controle das suas ações. É isso. Eu espero que eu não tenha sido muito redundante, que tenha dado para vocês entender um pouquinho. E de coração, espero que eu esteja ajudando. Esteja não, eu estou, né? Porque vocês têm me dado feedbacks e eu estou muito feliz por isso. Mas eu espero que esse vídeo chegue a mais pessoas, que eu consiga ajudar mais e mais pessoas ainda. Como eu já falei lá no Instagram, antes eu achava que eu era sozinha. Eu não via outras pessoas que passavam pela mesma coisa. Então eu falava assim, poxa, será que é só eu? E hoje vocês me procuraram e me falaram, Nayara, não é só você, eu também passo por isso. Você tem me ajudado do lado de cá. Então é muito, muito gratificante, entendeu? Estou muito feliz por isso. Vou encerrar por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.